Uhum. Pronto, liga seu áudio e a gente vou começar contigo, tirando aquelas dúvidas, né? Eu não sei se são as mesmas dúvidas das outras pessoas, mas à medida que as pessoas forem entrando, a gente vai atualizando, certo? Deixa eu colocar aqui na tela o trabalho que você falou. Essa primeira, né? É. Pronto. Vamos lá, Guilherme. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no seu resultado. Larissa, está me ouvindo? Perfeito, Guilherme. As questões 1, 2, a 3 tem um errozinho, a 4 também tem um erro, mas aí a gente vai esclarecendo essas dúvidas. As questões, por exemplo, a questão número 5, vamos lá. A gente tem Velma is, tracinho, at solving mysteries, tracinho, da. Certo. Nós temos... Larissa, está ouvindo? Sim. Perfeito. Eu estou só tirando aqui umas dúvidas do Guilherme, tá? Guilherme, nós temos na questão 5 que a gente está tendo uma comparação, né? Número 1 é só comparações, tá ok? Então, nesse caso, a gente sempre tem que lembrar que a comparação, ela tem o adjetivo, né? Se for uma sílaba, a gente coloca o ER no final desse adjetivo, como a gente tem o exemplo aqui do short, colocamos o ER, e a gente vai ter a palavra principal de comparação, que é o than, né? Então, a gente tem dois traços, justamente, porque um traço é para o adjetivo e o outro traço é para o than, certo? Então, nesse traço aqui, a gente vai colocar than, certo? E o nosso adjetivo, ele é o good, tá? Eu vou fazer uma breve revisão, mas só para já esclarecer para você, o good, ele é irregular, né? Ele está naquela nossa listinha de adjetivos que são irregulares. Então, eu não posso colocar o ER, ficar gooder, né? E nem posso colocar more good than, que fica errado. Você sabe qual é a forma de comparativo do good? Não. Pronto. A forma de comparativo do good é better, certo? Então, nesse caso aqui, a gente colocaria que Velma is better, certo? At solving mysteries than Daphne. Perfeito. Então, é só lembrar, esses que têm dois traços, lembra que um traço é para o adjetivo, né? E o outro traço é para o than, que o than sempre tem que ter, essa palavrinha aqui, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente teve better e than. Pronto. A Velma é melhor em resolver mistérios do que a Daphne, tá? Então, essa seria a resposta correta, tá bom? Quando for no final da aula, a gente vai voltar nesse exercício aqui. Na aula anterior, a gente não conseguiu corrigir tudo e acabou ficando para os meninos fazerem em casa, mas pelo menos essa primeira aqui a gente conseguiu corrigir, tá? Mas eu quero que a gente corrija aquele primeiro exercício que eu mandei há 2 semanas atrás, tá bom? A gente vai passar por ele rapidamente. Mas, para a gente fazer a nossa revisão, e eu acho interessante que tem que ser feito na aula, né? Eu mostrei para vocês essa tabelinha na aula passada. E aí, já puxando para o que a gente acabou de ver, dos que são irregulares, você está vendo aí, Guilherme? Tabela? Pronto. Uhum. Tá aqui os nossos irregulares, né? Que são good, bad, much for me, little e for, certo? Aí tá aqui o nosso good, que para comparação ele é better, e não esquecer do nosso than, né? E para o superlativo ele é best, e não esquecer aqui do the best, tá? Então, para a gente relembrar o que a gente viu na aula passada, a gente teve essa tabelinha com comparativos e superlativos, né? Só para esclarecer novamente, a gente usa comparativo, we use the comparative to compare two things or people to each other, né? Usamos o comparativo para comparar duas coisas ou pessoas uma com a outra, né? E a gente usa o use superlative to compare one member of a group to the whole group, né? A gente usa o superlativo para comparar um membro só
com o grupo inteiro, né? Então, a gente quer dizer que esse membro, ele é o melhor ou ele é o maior, tá? Ou então o menor também. Ele é o que se destaca entre... então, voltando com a nossa tabelinha aqui, no comparativo, eu tenho exemplos de adjetivos nessa primeira coluna aqui, né? Adjetivos que são de uma sílaba, adjetivos que são de duas sílabas terminando em Y, e adjetivos que são duas ou mais sílabas, e aqui nesse caso não termina em Y, tá? Porque o Y tem essa regra diferente. Ok, para adjetivos que a gente tem só uma sílaba, só para a gente relembrar, a gente só precisa colocar o ER no comparativo, né? Então, eu tenho aqui o adjetivo long, eu coloco o ER, fica longer, né? E aqui eu tenho o than, para não esquecer que é a comparação. Se eu tenho adjetivos que é consoante vogal única consoante, como hot, eu dobro a última consoante e coloco o meu ER, fica hotter, certo? Hotter. E se eu tenho aqui adjetivos que já terminam com E, eu não preciso colocar outro ER, né? Então eu coloco só o R. Então fica nicer, tá? E para superlativo, eu tenho the longest, the hottest e the nicest, certo? Para os adjetivos que terminam em Y, eu tenho happy e pretty. E nesses casos, eu só retiro o Y, coloco um I, né? E o ER. Então fica happier, ou então prettier, né? E não esquecer do than também, tá? A comparação. E no caso do superlativo, eu tenho the happiest e the prettiest, ok? E já para os nossos adjetivos que tem mais de uma sílaba, duas ou três sílabas, né? No caso aqui, beautiful. A comparação a gente não muda nada no adjetivo. Beautiful continua do mesmo jeito. E eu coloco o more na frente, tá? Então fica more beautiful than. Mais bonito do que, tá? Comparando. E o superlativo the most beautiful, que é o mais bonito, tá bom? Então, essas são as nossas regrinhas do superlativo e do comparativo, tá? Então, só para a gente relembrar os irregulares, nós temos para good, comparativo better, superlativo best. Para bad, comparativo worse, superlativo the worst. Para much or many, comparativo more, superlativo the most. Para little, comparativo less, superlativo the least, tá? Para far, comparativo farther or further than, superlativo the farthest or the furthest, tá ok? Então, essa foi a nossa revisão. O homework que eu tinha passado era exatamente, deixa eu ver aqui, está aqui. Deixa eu só voltar. Cadê? Aqui. Ok. Estão todos vendo? Sim. Larissa, está vendo? Sim. Lívia? Perfeito. Ah, então, Larissa e Lívia, na verdade, os três, vocês fizeram esse homework? Eu fiz. Lívia fez. Fiz. E você, Larissa? Fiz mais ou menos. Certo. O interessante desse homework é que, além da gente ter um vocabulário interessante para a gente aprender, nós também temos alguns exemplos que não é propriamente dito comparação, né? Às vezes tem uma inversão, então é interessante a gente trabalhar isso para que isso esteja na mente de vocês, tá? Então, o primeiro a gente já fez, né? Vocês vão lembrar. A Mount Everest is, e aqui eu não tenho nenhuma comparação, estou só dizendo que o Monte Everest sozinho é mais alto, né? Mount Everest is the tallest mountain in the world. E daí eu não posso usar A nem B, porque os dois se tratam de comparação, né? E nesse caso aqui a gente tem um superlativo, tá ok? Então vamos lá. Guilherme, qual foi a resposta que você colocou na número 2? Espera aí, eu vou olhar aqui. Ok.
Na segunda, Isso. eu botei a A. Lê a frase todinha como é que ficou pra gente. War quantis cats, É. more intelligent tem como é que fala, hein? Then, Tem dogs. What dogs. do you think? What do you think? Perfeito. Are cats more intelligent than dogs? What do you think? Ótimo. Por que você colocou o item A, Guilherme? Você pode explicar pra gente? Nem sei explicar. Pronto. A gente tem aqui dois indivíduos, né? Os gatos e os cachorros. Ou seja, é uma comparação clássica, tá? Então, se a gente está comparando, a gente tem que ver a regra da comparação, tá? Então, primeiro, nosso adjetivo intelligence, ele tem mais de duas sílabas, né? Então, a gente não pode colocar o ER no final dele. A gente tem que colocar o more, né? E daí a gente já dá de cara aqui com o item A. E, para completar, a gente tem o then, que é a comparação clássica, certo? Então, are cats more intelligent than dogs? What do you think? Ok? Então, a resposta é o item A, tá? A gente não poderia usar o intelligent than porque não tem o more e nem pode usar o the most intelligent porque não é superlativo, é comparativo, tá? Larissa, número 3. A número 3 é a... Ah, também. Então, lê pra gente como é que ficou. I think that Alicia is the smartest student in our class. Na verdade, Ah, é a essa aí é... B. É a B, eu esqueci do isso. Não, essa aí é a 4. Tô falando a 3. Ah, 3, desculpa. Was the oldest person that ever lived? How can we find out? Ever lived, how can we find out? Perfeito. Por que você usou o item A, Larissa? Porque é superlativo. Exato, não está comparando. Então, Uhum. os itens B e C está comparando, né? Sim. Pronto, ótimo. Então, who was the oldest person that ever lived? How can we find out? Perfeito. Lívia, a número 4. A B. A B, lê pra gente. A frase toda com a B? Hã? A frase toda com o item B? Isso, é. I think that Alicia is the smartest student in your class. In our class, perfeito. E aí, por que você colocou o item B? Que é no superlativo e falta o E na frase. Exatamente. A primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é que a gente precisa usar o verbo to be is, né? E não tinham colocado aqui. Então, Alicia is, né? Então aí já restava para a gente só B ou C. E como é superlativo, é smartest, não smarter, tá? Que seria aqui uma comparação, tá? Então, correto. Guilherme, vou voltar aqui para você. Número 5, qual foi a sua resposta número 5? Botei a C. Item C, lê pra gente como é que fica. Carla saia. Como é que fala? Says, Carla saia 10. She had the best time of his life until the party. pronto. Vamos lá de novo comigo. Carla says, repete comigo. Carla says That she had that she had the best time the best time of her life of her life at the party. at the party. Perfeito, Guilherme. Essa é a resposta correta também, tá? Nesse caso aí, essa frase, ela dá um exemplo mais de uma fala muito comum. Quando a gente fala que a gente teve the best time, a gente quer dizer que foi um momento muito bom, né? A gente não traduz ao pé da letra. Então, a gente diz que foi o momento mais legal, foi o melhor momento, o momento mais feliz da vida da pessoa, tá?
Nesse caso aí, ela está falando da festa. Então, a gente não estava comparando nada, a gente estava só dizendo que aquele momento foi o momento mais especial, mais legal para essa pessoa, para Carla, tá? Então, realmente o correto é o item C, the best, que é no caso aí, o superlativo de good, né? O mais good, no caso, se a gente fosse falar o pé da letra. Larissa, number 6. Of course, comedies are funnier, a B, than action movies. Perfeito. B. Então a gente tem aí uma comparação, né? Até porque a própria frase já trouxe o than, tá? Então não tinha para onde correr, né? Funnier. Só que aqui nesse caso a gente não pode colocar o Y, porque se termina em Y a gente tem que trocar por I e depois colocar o ER, né? Muito, muito boa essa resposta, Larissa. Lívia, number 7. This restaurant is bad, but the restaurant we ate at least was worse. Oh, worse than. Agora eu não consegui. Pronto, Lívia. Dica, o than não vai no final da frase, certo? Então, é só o worse. Eu acho que está dando contato de alguma coisa aí perto de você. Uma chamada, algo do tipo. Então, nesse caso, é só o worse mesmo, né? E a gente observa que, nesse caso aí, a frase está invertida. Então, se eu falasse assim, the restaurant we ate at last week was worse than this restaurant. Aí sim eu colocaria o than, só que a frase está invertida. Então, funciona somente com worse, tá? Perfeito. E Não tinha que terminar com R, não. Não, porque no caso, Guilherme, o worse, a gente está falando aí de um adjetivo irregular, que é o bad, tá? Então, se ele é irregular, ele não recebe o ER. Ele é uma palavra completamente diferente, tá? Então, o comparativo de bad é o worse e o superlativo de bad é the worst, com ST no final, tá bom? Então, ele não recebe o ER porque ele é irregular, nesse caso. Ok, Guilherme, voltando para ti. Então, aproveitando aqui, vamos para o número 8. Qual foi a resposta que você colocou? Botei a A. Vamos lá ler com a gente. Como foi que colocou? What is the biggest country in South America? Is it Argentina or Brazil? Perfeito. What is the biggest country in South? Vamos repetir comigo a palavra South. Uhum. South, fala comigo. South South America. South America. Exatamente. Então, aí tá só querendo perguntar qual é o maior, né? Dentre todos os países, tá? Então, como é dentre todos, é superlativo. Então, a gente coloca the biggest. What is the biggest country? Certo? Uhum. Vamos para Larissa no number 9. Larissa. É a Antártica. Tá certo? Yes, Antarctica. Is the coldest place on Earth. But which place is hottest? Is hottest. Ah. Pronto. E tem A, porque a gente tem que dobrar, né? A letra T. E aí, nesse caso, eu ainda adicionaria um the, né? Porque eu acho que a pessoa que fez esse quiz, ela esqueceu de colocar o the. Eu colocaria, Antarctica is the coldest place on Earth, but which place is the hottest? Né? Ficaria mais legal, tá bom? Então, eu ainda colocaria aí um the, que é o clássico do superlativo, né? Colocar o the antes do adjetivo, tá? E Lívia, number 10. Blue walrus, Wales. whales. Blue whales are the largest animals that have ever lived. Ever lived. Blue whales are the largest animals that have ever lived. Lê de novo. Blue whales are the largest animals that have ever lived. Lived, perfeito.
Então, aí já ficou de cara, né? Porque a gente tem blue whales, que está no plural. Então, se está no plural, a gente tinha que concordar aqui com to be, are, né? Então, blue whales are the largest animals that have ever lived. Não estamos comparando, estamos usando aí o superlativo. Olha só quem está chegando. Isabela, vamos ver se ela vai ouvir. Isabela, tá me ouvindo? Isabela? Acho que está conectando ainda. Isabela? Deve ser o microfone. Certo, então voltando aqui, a gente estava falando das blue whales, né? Alguém sabe o que é blue whales? Baleia azul. Exatamente, baleia azul, as baleias azuis. Então, são os maiores animais que se encontram, né? Que já viveram, tá? Número 11, Guilherme. Botei a A. Como é que fala essa primeira palavra? Which? Which is the most farthest from our planet? Our Our planet. planet. Is it the moon or the sun? The sun. Sun. Perfeito. Certo, vamos lá. O que a gente tem aí? A gente está tentando saber qual é o planeta que é mais distante da Terra. Qual é o planeta, não? Qual é, no caso, um dos dois indivíduos aí, né? Se é a Lua ou se é o Sol. Certo, vamos lá entre as opções. Nós temos, nesse caso, uma comparação, certo, Guilherme? Entre dois indivíduos, tá bom? Então, é somente entre eles dois. Por quê? Porque a gente já teve outros exemplos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar. Pronto. Nesse exemplo aqui, da número 8, a gente estava querendo saber entre todos, né? Apesar de ele ter citado dois nomes, Argentina ou Brasil, mas na verdade ele queria saber, dentre todos os países, qual era o maior, tá? Já aqui no nosso item, na nossa questão número 11, ele está especificando que é um dos dois, ou é a Lua ou é o Sol. Está perguntando qual dos dois, tá? Só entre eles dois. Então, é uma comparação, tá bom? Então, se é comparação, eu não posso usar o the most, muito menos farthest, certo? Então, ou eu usaria o far ou o farther. Porém, o far não está seguindo regra nenhuma nesse caso aí. Então, como a gente sabe que o irregular é farther, eu vou usar o item C, certo, Guilherme? Então, é uma comparação, tá? Which is farther, apesar de eu não ter o than, tá bom? Which is farther from our planet? Is it the moon or the sun? Então, é um ou é o outro, tá bom? Pois é o mais distante, tá ok? Ficou claro isso, Guilherme? Uhum. Isabela, tá ouvindo? Sim. Perfeito. Isabela, vamos fazer esse nome. Onde é que eu tô? Hã? Pera aí, eu tô me acostumando aqui. Tá o quê? Se acostumando? É que tá bugando. Tá ruim o áudio. Não, tá bom. Tá bom, né? Você tem alguma dúvida de comparativo e superlativo, Isabela? É que eu acabei de chegar, pera aí. Certo. Bom, você vai acompanhando os que eu estou fazendo com os meninos, e aí tem um outro homework que a gente vai corrigir mais tarde. E aí, nesse outro, você participa, tá certo? Certo. Pronto, perfeito. Então, vamos lá voltar para Larissa. Larissa, number 12. Calma, eu não fiz essa. É a B. Lê para nós. Monday is usually the busiest day of the week for me. Certo. Nesse caso aí não é comparação, né?
Não. Certo. Então, a gente já elimina de cara o item C. Busier than. Certo. E aí, a gente vai ter um adjetivo que termina com Y, né? No caso, busy. Então, eu tenho que tirar esse Y e colocar o IST, tá? E é superlativo, então a única alternativa que nos resta é a alternativa B. Então, Monday is usually the busiest day of the week for me, certo? Vamos lá, Lívia, number 13. Frodo says the gold ring was more expensive than the silver ring. One more expensive than the silver ring, certo? Por que tu escolheu o item C? Porque é comparativo. E o expensive tem mais de 3 sons. Não tem como usar o Ué. Pronto, perfeito. Resposta corretíssima. Não tem como eu colocar o ER no final do expensive, ficaria expensiver, porque ele tem 1, 2, 3 sílabas. Expensive. Certo? 3 sílabas. Então, nesse caso aí, eu tenho que colocar o for antes do adjetivo, o adjetivo não muda nada. E aqui a gente já tinha o than, né? Então, nesse caso, é só completar com more expensive. Frodo said the gold ring was more expensive than the silver ring, certo? Ok. Guilherme, number 14. Botei o item B. Item Como é que fala? Como é que fala essa primeira? Vamos lá, eu vou ler para você e depois você vai repetindo, tá bom? Uhum. I really had the baddest day of my entire life yesterday. Perfeito. Certo. Mas você é o item B, não é isso? Uhum. Baddest. Então vamos lá. O adjetivo que a gente está tratando aí é o bad, né? E nesse caso, Guilherme, a gente tem que lembrar que o bad ele é irregular, né? Então, se ele é irregular, ele não pode seguir a regra do EST, tá? Então, tanto baddest com 2 Ds como baddest com 1 D, tá errado, né? A gente tem que colocar worst, porque o worst é que é o superlativo de bad, tá? Então, o correto ficaria I really had the worst day of my entire life yesterday. Tu pode ler para mim agora com o item A, o correto? Posso. Vamos lá. I really had the worst day of my life yesterday. Yes. A palavra é entire, tá? Entire. Aqui. Perfeito. Então, I really had the worst day of my entire life yesterday. Ok. E number 15, Larissa. Vamos lá. Calma aí, que eu também não respondi essa. Thomas is the youngest person in our family. He's only 7 years old. Gabi. Perfeito. Thomas is the youngest person in our family. Certo. Por que, Larissa, que eu ponho EST no young? Larissa? Calma. Porque é superlativo. É superlativo, certo? Mas por que eu não coloco the most young person? Porque é de uma sílaba só. Sílaba só. Mas eu não tenho 2 vogais aí e um Y ainda. É porque faz só um som. Exatamente. Perfeito, pessoal. A Larissa tá, ó. Parabéns. Apesar de eu ter mais de uma vogal, eles formam um som só. Young. Certo? Então, ele só tem uma sílaba. Então, Thomas is the youngest. Não é most youngest. Muito menos most young.
person in our family. He's only 7 years old. Certo? E, por último, number 16, Lívia. I think vanilla ice cream is good, but chocolate ice cream is better. Certo. Então, chocolate ice cream is better. E aí, no caso, é o mesmo exemplo lá do começo, né? Chocolate ice cream is better than vanilla ice cream. Então, nesse caso, eu não preciso colocar o than, porque o than ficaria no final, né? E aí não deixa de ser uma comparação, mas a frase está invertida, então termina só em better. I think vanilla ice cream is good, but chocolate ice cream is better. Certo? Isabela, Oi. deu para pegar mais ou menos o que é uma comparação, superlativo? Mais ou menos? O Better não recebeu o Van porque tá no finalzinho, né? Vamos lá. Better não recebeu o than porque ele está no final da frase, né? Porque a frase está invertida, tá? Então, se eu fosse inverter a frase, aí eu estou dizendo aqui que o vanilla ice cream é bom, mas o chocolate ice cream é melhor. Então, se eu fosse inverter, eu diria chocolate ice cream is better than vanilla ice cream, certo? Aí eu colocaria o than, se a frase estivesse invertida. Mas como eu escrevi uma frase completamente diferente, para mim não desprezar o vanilla ice cream, eu deixei só o better no final, sem o than, tá? A gente vai para um outro, que é o que eu passei na semana passada. Esse tem muito mais exemplos. Vocês estão vendo aí? Não. Não, deixa eu parar aqui e começar de novo. E agora? Sim, agora foi. Pronto. Perfeito. Eu tenho aqui personagens do Scooby-Doo, né? Na primeira questão eu tenho Velma e Daphne, tá? E eu até já respondi aqui o número 5, porque na verdade aqui a gente está usando somente comparativo. Number 1, use the comparative form of the adjectives in brackets to compare Velma and Daphne, tá? Então a gente só vai usar comparativo. O que a gente está procurando nesse caso aqui? A gente está procurando fixar na nossa cabeça os diferentes adjetivos que podem aparecer, né? E como é que a gente escreve eles e como é que eles seguem a regra ou não, tá? Então, eu tenho pencas de adjetivos aqui. Short, fat, beautiful, intelligent, good, much, bad, elegant, educated, modern, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai só comparar. Sempre comparando Velma e Daphne. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho Velma is shorter than Daphne, né? Então, short é um adjetivo pequeno, né? Como ele mesmo já diz, short, ele é short. E ele só tem uma vogal, O, tá? Por causa disso, ele só vai ter uma sílaba. E daí, ele vai seguir a regra de colocar o ER no final. Short vira shorter. E colocar o than, já que estamos usando somente comparativo, tá? Então, Velma is shorter than Daphne. Larissa, traduz para mim essa frase, por favor. A Velma é menor do que a Daphne. Exatamente. Só um instante, pessoal. Ok, então a Larissa disse que a Velma é mais baixa, não é mais curta, tá? Apesar de short ser curto, do que a Daphne, tá?
Então, vamos lá. Guilherme, Oi. tu já me mostrou, né? Você fez a número 2. Diz aí como é que eu vou escrever aqui o nosso adjetivo, comparando Velma com a Daphne em relação a fat. Como é que fica? É o F-A-T, aí repete o T, bota E-R e tem. Perfeito. Lê para nós. Velma. Is farther than Daphne, sim? Certo, vamos lá. Velma is fatter Fatter than than Daphne. Daphne. Perfeito. Então, FET, que também, por só ter uma sigla, por só ter uma sílaba, né, por ser aqui nossa única vogal A, e eu tenho consoante, vogal, consoante, uma vogal única, eu dobro o meu T e coloco o ER, já que essa é a regra da comparação. Para a gente relembrar aqui, Isabela, eu vou mostrar este quadrinho aqui, tá? Isabela, você está vendo? Oi. Pronto. Isabela, aqui são as regras do comparativo, que é o que a gente está falando agora, tá? Então, se o adjetivo for de uma sílaba, eu coloco o ER. Nesse caso aqui, como ele é consoante, vogal, consoante, eu coloco os dois T's e o ER. E aqui, como ele já termina em E, eu coloco só o R, tá? Then. Se ele tem duas ou mais sílabas e ele termina em Y, eu troco o Y por I e adiciono o ER. E se ele tem duas ou mais sílabas e não termina em Y, eu coloco só o more, o adjetivo e o than, tá? Só para a gente relembrar aí a regra, tá? Então, Larissa, number 3. Oi. Número 3, Larissa. Daphne is more beautiful than Velma. Exatamente. Então, Daphne is more beautiful porque o beautiful tem aí quantas sílabas, Larissa? Já é demais, eu não vou saber, não. Hã? Eu não sei, não. É muita letra, muita vogal, não sei, não. Oxe, nossa, deixa eu mostrar aqui de novo. São Olha. 3 ou 4. Beautiful. Tá vendo? Ok? Tá vendo aqui? Eu marquei. Não. Não. Não tá vendo beautiful? Não marcado. Agora. Não. Vai lá que eu tô na tela errada, peraí. Pronto. E agora? Ah, tá. Pronto. São Apesar de eu 5, ter... meu Deus. Não, eu tenho 5 vogais, mas eu só tenho 3 Ah, tá. sons. E por isso eu tenho 3 sílabas. Então, eu acertei. Eu falei que era 3. Pois é. Estava correto, era só para mim te mostrar. Então, vamos lá. Então, fica more beautiful. Eu não posso colocar uma R no final de beautiful. Não pode ficar beautifuler, tá? Lívia, number 4. Velma is more intelligent than Daphne. Velma is more intelligent than Daphne. Perfeito. Porque intelligent tem quantas sílabas, Lívia? 4. 4 sílabas. Perfeito. Intelligent. 4 sílabas. Isabela, vamos lá tentar. Oi. Botei logo o mais difícil para tu. Mas, É bom. deixa eu só explicar aqui o número 5. Velma is better at solving mysteries than Daphne. Se eu tirasse esse at solving mysteries, tá vendo como faz mais sentido, né? Velma is better than Daphne. Mas eu não teria better em quê? Melhor em quê, né? Por isso que eu coloquei o at solving mysteries, tá? Então aqui, apesar de ter ficado separado, mas não esqueça que eu vou ter sempre o meu adjetivo e vou ter o than, tá? Por isso que eu tenho 2 tracinhos aqui, tá? Então vamos lá. Daphne has, aí eu tenho aqui o much. O much, ele é irregular, né? Qual é a comparação de much no irregular? More.
More. Então, Daphne has more More money than than. Perfeito. Velma. Velma. Entendeu tudo? Maravilhoso. Perfeito. Vamos agora para o Guilherme. De novo, Guilherme. Vamos lá no número 7. Daphne is bad. B-A-D, aí repete B-R. Aí é sing, close, Hiding. hiding, Close. close, thing. Velma. Certo. Guilherme, mais uma vez, lembra que o badge ele é irregular, certo? Então, se o meu badge ele é irregular e ele não segue regra, ele cai bem aqui, ó. Tá? Então, a forma comparativa do badge, na verdade, não é better e nem baddest. É, na verdade, worse, tá ok? Worse or the worst. Então, se a gente está comparando, eu vou, nesse caso, trocar o meu better por worse. Tá? Então, não esqueça, o irregular de bad é o worse para comparação. E o irregular de bad para superlativo é worst. É um EST. W-O-R-S-T. Tá bom? No final. Então, nesse caso aqui é worse. Larissa, number 8. Daphne is more elegant than Velma. Elegant. 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 Quantas sílabas, Larissa? 3. 3, perfeito. 3 sílabas. Então, Daphne is more elegant than Velma. Então, certa resposta. Ei, faltou o Den. É mesmo. Ótimo. Lívia. Number 9. Velma is more educated than Daphne. Velma is more educated than Daphne. Certo. A Velma é mais educada do que a Daphne. Só que eu trocaria esse educated por polite. Certo? Porque o educated, na verdade, é uma coisa que a gente usa em português para dizer que a pessoa é educada. Mas que no inglês, educated significa uma pessoa que tem um nível de educação escolar maior. Não está relacionado com ela ser educada no dia a dia. Está relacionado com o fato dela ser formada na faculdade, ter uma graduação, ter um mestrado, doutorado. E, então, ele não entra aqui. Então, se eu trocasse por polite, eu diria que Velma is more polite than Daphne. Só que aí vocês vão lembrar que na primeira aula que eu dei sobre comparativo e superlativo, polite era uma das palavras que eu posso usar as duas formas, né? Então, tanto eu posso dizer more polite than, como posso dizer politer than, certo? Polite é uma daquelas palavrinhas que eu tinha mostrado lá, que aceita as duas formas, tá? Mas para a gente seguir a regra e o fato de polite ter 3 sílabas, né? Polite, 2 sílabas, tá? Porque esse é aqui perde o som. Então, vamos colocar seguindo a regrinha more polite than. Tem alguma dúvida, Guilherme? Por que na terceira não tem esse nome aí, Dan? Tenha. Ah, é verdade. Acertou, viu, Guilherme? Esqueci aqui o Dan. Perfeito, viu? Não podemos esquecer o Dan, porque o Dan é o que denota a comparação, tá? Valeu, Guilherme. Agora a última. Isabela, vamos lá, para a gente fechar essa última questãozinha. Agora? O adjetivo modern, né? Moderno, que tem Modern.
Tá. Duas sílabas. Daphne has modern clothes than... Acho que tá errado. Ei, Clothes than Velma. O que tá faltando aí, ô, Isabela? Eu tô comparando, né? peraí. Ah, não, more, ai. More. More modern clothes than... Tá certo assim? Acho que não. Eita. Hã? Eu não sei. Tá certo. Tá certo, porque o modern, ele tem duas sílabas, tá? Modern. Duas sílabas. E aí, nesse caso, eu tenho que Só colocar, quero falar. né? More. E depois de clothes eu colocar o than. Então, Daphne has more modern clothes than Velma. Lê de novo a frase todinha. Daphne has more modern clothes than Velma. Clothes. Clothes. Clothes than Velma. Clothes. Perfeito. Então, comparativo, estamos todos sabendo, né? Pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou passar, né? Eu tenho aqui outra para comparativo e outra para superlativo, tá bom? Eu vou passar esses dois para vocês fazerem e espero que vocês façam, quem não fez ainda, né? Porque eu não vou mais corrigir semana que vem, vai valer ponto, tá? Eu quero que vocês façam escrito no caderno, à mão, para vocês treinarem a escrita dessas palavras, tá? E aqui eu tenho um monte de adjetivo legal, tá? Brave, funny, strong, greedy, clever, bad, arrogant, thin, fearful. Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão escrever no caderno, escrever da forma correta. A número 2 é para fazer só comparativo e a número 3 só superlativo, tá bom? Na aula que vem eu quero dar um conteúdo novo, então eu só preciso que vocês façam essas duas questões escrito à mão e que mandem a foto no grupo. Eu vou cobrar durante a semana, tá bom? E vocês não esqueçam que o grupo está lá para a gente interagir. Então, caso vocês tenham dúvida, pode perguntar no grupo. Se tiver com vergonha, pode perguntar no privado, que eu posso levar a dúvida para o grupo. Pode ser que seja dúvida de mais alguém, tá bom? Mas o grupo está aí para a gente interagir, tá, pessoal? Uma outra coisa, a gente vai voltar a partir da semana que vem. Eu não avisei no grupo de 8 às 10, porque eu não sabia ainda, mas eu vou falar no grupo. A gente quer voltar semana que vem com as aulas de conversação. Lembra que a gente tinha conversação na sexta-feira à noite? E aí, agora a gente está tendo só a aula normal do sábado. Então, a gente vai voltar a ter conversação nessas 2 horinhas, tá? Eu não sei se a gente vai fazer 2 horas, como era antes, porque fica um pouco pesado. Ou se a gente faz 1 hora, depois uma outra hora, vou conversar ainda com o coordenador. E aí a gente vai voltar a fazer conversação. E o mais legal é que na conversação, as pessoas que não podiam ir à noite, né? Exemplos aqui de quem não ia: Guilherme, Lívia, Isabela. Isabela foi algumas vezes. Quem não Quando podia. podia, cara, eu tô no colégio. Pois é, agora você vai poder assistir a nossa aula de conversação pelo Zoom, tá bom? Então a gente vai voltar a fazer as aulas de conversação e eu vou entrar em contato com vocês no grupo para a gente definir o horário. Por quê? Porque à noite a gente tem uma internet muito movimentada, a internet muito congestionada. Então eu vou dizer para vocês qual que vai ser o horário no grupo, tá bom? Então não esqueçam de fazer o homework e mandem a foto dele escrita à mão lá no grupo. Vou cobrar, tá bom? Então, pessoal, obrigado por estarem aqui. Thank you, everyone, and I'll see you next week on Friday. Okay? Friday we'll have conversation class. Okay? Bye. See ya. Bye.